Nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje com a presença do cientista político Geraldo Tadeu e do sociólogo Fábio Gomes. Amigos, eu queria trazer um tema aqui em discussão que me ocorreu nessa semana. Eu cobri a Comissão Afonso Arinos, lá atrás, né, em 1987, repórter do Globo, e me lembrei de uma proposição que foi derrotada do então constituinte Lisânias Maciel, que tentou emplacar na nossa carta o voto destituinte. O voto destituinte. Foi derrotado, não prosperou. Tal. E, bom, se nós tivéssemos o voto destituinte, talvez não tivéssemos tanta polêmica, tanta contestação como estamos tendo hoje. Primeiro porque nós teríamos a decisão levada à população. O voto, digamos, teria uma convocação, que seria, na verdade, o recall, teríamos uma convocação da população que poderia se dar por 2/3 dos eleitores ou então pela também maioria qualificada do Congresso, que convocaria a população para votar, para destituir ou não o presidente eleito. E se houvesse a deposição, ela se daria por decisão da maioria da população, o que dificilmente pode oferecer oportunidade para que se conteste. Diferentemente de uma decisão tomada por um Congresso cuja reputação é muito baixa. O que vocês acham? Quer dizer, eu acho que o Brasil teria uma situação diferente. A imprensa internacional, por exemplo, entenderia perfeitamente. Foi feito o recall, a economia vai mal, porque hoje se ouve muito, e a própria votação dos parlamentares no dia do impeachment é uma prova disso. A alegação do voto a favor do impeachment é muito mais pelas dificuldades econômicas do Brasil, porque a economia não avança, o desemprego tem 10 milhões de desempregados, os investimentos caíram, a dívida pública aumenta, ou seja, esse quadro de caos econômico favorece o discurso pró-impeachment muito mais do que as razões do alegado crime de responsabilidade que embasam o pedido formal de impeachment. Quer dizer, a imprensa internacional entenderia perfeitamente. Foi feito o recall, é previsto na Constituição, ela não tem condição mais. Ou seja, o que vocês acham? Não acha que é preciso mudar a lei para que esse tipo de contestação, para que o uso duvidoso do impeachment não provoque celeumas? Ou seja, se usaria o voto destituinte, ficaria tudo mais claro. Bom, paradoxalmente, nos dias de hoje, o único exemplo que nós temos de um recall do presidente da República é a Venezuela, né, que tem um referendo revogatório. Não é um instrumento utilizado na maioria dos países presidencialistas, eles adotam realmente o impeachment, nos Estados Unidos tem impeachment, na Europa existem mas mecanismos não poderia haver com crime de responsabilidade. Sim. Mas eu digo, na verdade, uma coisa não significa excluir a outra. Se houver crime incontroverso, aí você aplica o impeachment. Mas se a população tiver um desgaste, tiver uma situação de dificuldade de gestão absoluta, de falta de maioria, de falta de apoio político, bom, aí teríamos então um recall que seria previsto constitucionalmente. Insistindo um pouco nesse ponto, né? O impeachment é um processo político, ele tem uma base jurídica, mas ele não é um processo jurídico. Sempre recordando que o Collor foi absolvido de todas as acusações de cometimento de crimes comuns, né? Então, sempre, eu tinha dito isso aqui no seu programa mesmo, ela vai ser julgada pelo conjunto da obra, é um voto político, nós vimos isso no voto dos deputados, que votaram eminentemente politicamente. Agora, com relação ao voto destituinte, seria bom se fosse simples de fazer. Né? Primeiro que se você tiver um momento, um mandato para fazer esse tipo de recall, você encurta o mandato na prática para 2 anos, vamos dizer. Não, seria cada 2 anos. Convocação. Sim. Ou maioria qualificada do Sim. Congresso ou 2/3 da população. Então não teria um prazo. O prazo seria definido pelos acontecimentos. É mais fácil atingir a maioria qualificada no Congresso do que um certo número de assinaturas na população. Então, isso, no caso dos deputados, por exemplo, seria muito difícil pelo nosso próprio sistema eleitoral. O deputado não é eleito por uma circunscrição específica, mas pelo Estado todo. Então, existem dificuldades de ordem prática, que não são insuperáveis, só que isso
injeta um elemento de instabilidade no sistema. E é preciso avaliar se a gente quer. Não, nos Estados Unidos, nos Estados americanos, isso já existe. Sim. Não existe em relação à República, mas a Califórnia, recentemente, em 2003, destituiu um governador com o voto destituinte, com o recall, foi destituído. E o Schwarzenegger ganhou exatamente nesse movimento. Alguns estados têm. O que você acha, Fábio? Você não acha? Eu acho que isso ficaria mais claro, mais transparente, porque o impeachment ele tem como premissa a prática incontrovérsia do crime. Quando há dúvidas, e dúvidas assim bastante rumorosas, e dúvidas apontadas por juristas insuspeitos de lado a lado, e quando você vê que a motivação determinante dos parlamentares não foi se houve um crime aqui, por isso eu voto sim, não. O país vai mal, enfim, pelo Brasil, pela retomada do investimento, enfim, as razões não foram, pelo menos a julgar pelo que se viu na TV, não foram porque houve ou não houve crime. Ricardo, eu discordo completamente da questão da palavra golpe aplicada. Pelo que corre, pelo que os governistas defendem, como para defender o governo usando a palavra golpe. Eu acho que tem um pouco de oportunismo, porque o erro, a justificativa, eu acho que ela está amparada num erro maior. Eles usam uma justificativa para um afastamento, porque tem um apoio popular, né? E esse apoio popular advém de uma crise, que é um problema bem maior, que independe dela, da presidente, e da questão dos escândalos que envolvem a imagem institucional. Então, esse erro, perto de tudo isso que está acontecendo, ele é pequeno. Mas eu acredito que não é golpe, é um oportunismo amparado na Constituição, né? Eu acredito que dificilmente passaria esse julgamento, se o Brasil tivesse na crista da onda na economia e sem nenhuma polêmica relacionada ao seu nome. Essa, então, é mais uma prova de que não é pela prática do crime. Aí vem um julgamento político. É por conta da economia. O que você está dizendo corrobora o que eu disse. A decisão é muito mais pelos caos da situação do país, da gestão, na economia, do que por ter sido praticado um crime ou não. Mas o objetivo do impeachment é esse, é ter um instrumento político de destituição do presidente da República, né, que envolva um raciocínio político também. Porque a questão de ter cometido ou não um crime... Quando ele exige como premissa o crime, não, aí ele tenta estabelecer uma situação que às vezes não... Como a atual, por exemplo, a imprensa mundial não consegue entender com clareza, digamos, o que está acontecendo no Brasil, porque ela vê distante alguns parlamentares comprovadamente envolvidos em crimes, em contas na Suíça e tal, julgando uma presidente que, teoricamente, não tem uma acusação formal de favorecimento pessoal. Então, isso gera uma grande contrafação, isso gera uma grande dúvida, como se estivesse falsificando a realidade. É difícil. O voto destituinte, se aplicado, não teria dúvida. Olha, foi aprovado, não tem maioria, portanto, a população votou, e não é o Congresso, é a população que iria votar. Certo. Voltando à questão, quem a Constituição determina que vai julgar se houve ou não crime? É o Congresso Nacional. Não é o juiz. Porque aí seria pior, porque aí você está transferindo, não que o Congresso, com todos os seus defeitos, é representante da soberania popular. Os deputados foram eleitos pelo povo. Quando você coloca na mão de um juiz, você coloca uma pessoa que é concursada, mas que não tem nenhum compromisso político, a decisão sobre se houve ou não crime. Então, eu insisto nesse ponto. Esse é um mecanismo político de destituição. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.